Boa tarde para quem está assistindo hoje, mais uma edição de Sábado Som, e para quem assistir depois, bom dia, boa noite, boa tarde. Vamos começar aqui pelo canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mais um programa, o sexto da série, Sábado Som. E hoje a gente vai ver no Sábado Som o John Five and the Creatures, o Shelpa Ferro e os Vingadores do Brega. Bem, o John Five and the Creatures é formado principalmente pelo guitarrista cujo apelido é o João número 5, né? O John Five, que é o guitarrista que trabalha algum tempo já com Rob Zombie, com o criador da banda White Zombie. Né? Vocês encontram aqui, inclusive eu acho que eu coloquei aqui na playlist nossa, como sempre, a nossa playlist tem mais coisas do que aquelas que eu estou falando aqui. E já insistindo mais uma vez, o caráter do programa é meramente indicativo. Depois aí você vai lá e procura na playlist os que você encontrar, e se quiser pesquisar mais sobre o conjunto, a banda, a experiência sonora, você vai lá e procura mais. Hoje a gente vai falar sobre 3 coisas de direções completamente diferentes, né? 3 estilos completamente diferentes. Então, no caso do John Five, então, a matriz é esse tipo de thrash metal, mas não seria o caso exatamente, porque, enfim, aí você está, na verdade, num terreno totalmente híbrido. Mas o que me chama mais a atenção, John Five and the Creatures, mas eu não coloquei aqui, está na nossa playlist, mas eu não vou colocar para tocar aqui, porque eu tenho receio de problemas de direito autoral. O que eu achei mais legal é o trabalho. Bom, mas isso também eu posso falar em relação à banda como um todo. O trabalho dele tem muita marca, né, do universo dos monstros clássicos, tem uma coisa de uma brincadeira com Halloween, né, já que a gente está na época de Halloween, né, com esse repertório monstruoso de loja de brinquedos, enfim, é uma brincadeira generalizada, e ao mesmo tempo John Five é um músico virtuoso, né, e tem todas aquelas características, né, da tradição do rock, né, arrogante, pretensioso. Tem um vídeo aqui no YouTube dele mostrando a coleção pessoal que ele tem de coisas do Kiss em casa. Ele é absolutamente fanático. Num dos shows dele, eu acho que não foi o único, ele levou o abominável Ace Frehley, que hoje em dia está fazendo campanha para o Trump, lamentavelmente, mas enfim, ele levou. É preciso reconhecer que foi um guitarrista importante, e ele levou. Então, é um show bacana até, com a presença do Ace Frehley. Mas eu não tenho notícia do John Five ser da mesma estirpe, digamos, ideológica, né, porque, na verdade, aquilo mais é uma grande brincadeira. Trabalha com 2 outros músicos muito bons, né, num power trio, que é, evidentemente, para destacar as competências, né, o estilo, né, e as qualidades enquanto guitarrista do próprio John Five. Né? O clipe que eu disse que está aqui na nossa lista é o clipe de Making Monsters em 2 versões, a Director's Cut, a versão do diretor, e a versão
que foi a versão que foi para a mídia, que tem até uma introdução com o começo de uma música do Schubert, né? A Sinfonia Inacabada do Schubert. O começo é uma citação do Schubert. E a banda é formada por esse Roger Carter na bateria, o Ian Ross no baixo, e o que a gente vai ouvir, bom, eu tinha programado originalmente essa coisa do videoclipe, mas prefiro evitar o estresse, né? Então, a gente vai assistir, na verdade, um trecho, e eu acho até mais interessante, um trecho gravado amadoristicamente, né, com som captado mesmo, talvez pelo celular, de um show dele no Sellersville Theatre, né, em Sellersville, Pensilvânia, se não me engano, no dia 12 de março de 2019, durante aquilo que ele chamou de Invasion Tour, né? Vocês vão entender por que a turnê da invasão, porque tem a aparição de uma invasão logo no início do que a gente vai ouvir. A gente vai ouvir, ele faz muitos medleys de várias composições conhecidas, e o que a gente vai ouvir é o Season of the Witch, e vou ver se dá para colocar um trechinho, pelo menos, do This Is My Rifle, porque, que, aliás, eu acho que nem é uma composição dele, porque a pessoa que gravou interrompeu, mas era para poder captar mesmo esse clima, que eu acho que é o mais interessante. O mais interessante de John Five and the Creatures, embora esses dois outros clipes do Making Monsters sejam sensacionais, né? É um clipe de um menino que fica, ou menina, não sei, que fica construindo o monstro da Lagoa Negra em bonequinho e tal. É muito, muito legal, e aí ela tem a coleção de monstros, e aí os monstros, todos os monstros da Universal, com que eles trabalham sempre, eles botam painéis enormes com a cara do Boris Karloff de Frankenstein e tal. É muito legal. Mas, como eu disse, eu não vou mostrar os clipes, mas vocês vão sentir um pouco esse clima, porque tem umas coisas engraçadíssimas, como o Inflável, que é um portal de um castelo mal-assombrado, umas bobagens dessas. É só bobagem, sim. E o platô onde o John Five sobe para tocar é uma coisa que, depois que vocês procurarem shows do White Zombie em festivais, ao vivo, eu posso botar aqui também na explicação do vídeo esse link, isso vem lá do White Zombie, ele faz umas plataformas assim, onde ficam todos os músicos tocando. Então, com vocês, o John Five and the Creatures, Season of the Witch, e se der um trechinho do This Is My Rifle, no Salisbury Teatro, no Teatro Salisbury, em 12 de março de 2019. States Office of Civil Defense at 5:55 p.m. Eastern Standard Time. A 50-foot metal robot descended upon our city. It has overtaken local authorities and has defeated our first line of defense. Armed forces have been deployed and are engaged in battling the monster, who is proving itself too strong to defeat. Citizens are now advised to seek shelter immediately.
A próxima banda que a gente vai ver é o Shelpa Ferro. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar que o Shelpa Ferro é um coletivo artístico criado pelo Luiz Zerbini, pelo pintor Luiz Zerbini, o escultor Barrão e o editor de cinema Sérgio Meckler. E o Shelpa Ferro tem uma proposta que transita entre várias linguagens, mas que se situa principalmente naquilo que a gente pode chamar de performance musical, é uma performance sonora, não é? Mas também existem elementos instalativos, eles fazem muitas instalações, fazem objetos também, né? Então eles produzem também material objetual, além da atividade principal, que consiste na atuação deles à frente de uma série de instrumentos eletrônicos, acústicos, né? Um trabalho deles que ficou muito conhecido foi quando, em algumas bienais passadas, uma Bienal dos anos 90, não me lembro exatamente qual, mas eu posso buscar a referência aqui e colocar depois, eles pegaram um carro, se não me engano, um Mustang, e destruíram esse carro completamente. Né? Um tipo de trabalho que tem precedentes anteriormente, né? E cuja destruição não era simplesmente uma mera destruição, era, na verdade, a produção de um determinado tipo de sonoridade. E o Shelpa Ferro, nessa caminhada, ele continuou, participou de diversos festivais de Vídeo Brasil. Eu destacaria, por exemplo, um dos trabalhos deles, que era o Moby Dick, que era uma bateria gigantesca, absolutamente gigantesca, montada, em que ele chegava e colocava uns palitinhos de incenso, aquela bateria ficava à frente do palco durante do lugar de apresentação, durante toda a apresentação, aquela bateria ficava montada lá, mas ninguém tocava nela, era uma imensa possibilidade sonora sem que ninguém tocasse nenhuma nota nessa bateria. Eles também têm uns instrumentos que eles fabricam também, né, fabricados mecanicamente, quer dizer, não tem limite para aquilo que o Shelpa Ferro busca, ele vai por vários caminhos diferentes, usando toda uma estratégia de produção de ruído. Né? Então, o Shelpa Ferro é um dos exemplos, que a gente ainda vai trazer outros aqui, daquilo que está sendo desenvolvido também como pesquisa, comigo e com outras pessoas, principalmente com o meu amigo Mário Ramiro, e os meus amigos de São Paulo, Mário Ramiro e Marcos Bastos. A gente está desenvolvendo, né, uma pesquisa que se endereça para essa questão da articulação entre a música, e principalmente a música pop, o rock, e os artistas, né, as bandas de artistas. E isso já foi falado aqui, já foi falado até na live de Som em Movimento aqui, tem 2 lives de Som em Movimento aqui com o Mário Ramiro, que a gente discutiu muito isso. Então, o Shelpa Ferro seria um exemplo disso. Então, aqui a gente vai ver uma apresentação de Shelpa Ferro, deixa eu ver aqui onde que foi, né, num festival chamado Panorama Aumentado. Né? Mas, se você digitar Shelpa Ferro aqui no YouTube, você vai encontrar muita coisa, no Vimeo, então, assim, pode procurar que vai ter muita coisa por aí. Selecionei essa porque achei interessante, a mistura de elementos eletrônicos e tudo mais. Não é uma composição específica, né? Não tem nome. Às vezes eles fazem uma composição com nome, mas nesse caso não tem uma composição específica. Com você, Shelpa Ferro.
A terceira direção, totalmente divergente das demais, aponta para um caminho que eu quero tomar aqui para desfazer qualquer impressão de que esse programa é elitista, né? Então, ele também presta atenção em ocasiões onde a manifestação experimental pode acontecer performativamente ou sonoramente, em outros contextos absolutamente previsíveis. Cada vez mais, hoje em dia, isso acontece, né? Então, mesmo numa faixa de produção, por exemplo, de pop music, que é regionalizada, digamos assim, você encontra coisas muito interessantes, né? O que a gente vai ver agora é o Vingadores do Brega, do qual não sei absolutamente nada e nem quero comentar muito. Eu só sei que é um cantor chamado Miro Marques, aqui do Nordeste, e do DJ Caian Ribeiro. E a gente vai ver a música Miss Vitamina, eu sei que está fazendo muito sucesso, e vou deixar aqui nas informações, na explicação do vídeo, as informações de contato com eles, do Vingadores do Brega, @gmail.com, se vocês quiserem contratar um show do Vingadores do Brega, acho que vai ser muito divertido. Mas, por enquanto, vamos ficar com a Vingadores do Brega com Miss Vitamina, e assim eu me despeço de mais um Sábado Som, até daqui a 15 dias com mais um programa. Valeu, gente. Grande abraço. Assim dizendo ela, ela disse que foi a moça da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela disse que foi a moça da Brasília amarela. A mina reclama que não é brega, mas não para, não sossega. Rota baiana só vive em confusão. Nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro, em pleno fevereiro, na praia de Ipanema. Diz que foi Miss Verão, se mudou para São Paulo e andou pelas esquinas. Entrou na publicidade, foi Miss Vitamina e conheceu o Dinho dos Mamonas Assassinas, que lhe fez o filho e lhe compôs esta canção. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. A mina reclama que não é brega, mas não para, não sossega. Rota baiana só vive em confusão. Nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro, em pleno fevereiro, na praia de Ipanema. Diz que foi Miss Verão, se mudou para São Paulo e andou pelas esquinas. Entrou na publicidade, foi Miss Vitamina e conheceu o Dinho dos Mamonas Assassinas, que lhe fez o filho e lhe compôs esta canção. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília amarela. Ela diz que foi a musa da Brasília amarela.